Céu azul com poucas nuvens, copas de árvores. No interior, Zé e uma mulher circulam entre veículos antigos expostos. Entrevista dentro de um bonde. Olá para você que está ligado no programa especial. Eu sou o Zé Luiz Pacheco e sou o cadeirante. Estamos hoje em Portugal, Lisboa. Viemos conhecer o Museu de Carris. E é por isso que estamos dentro de um bonde. É muito legal. E ao meu lado, Suzana Fonseca, a conservadora do museu. Tudo bem, Suzana? Tudo ótimo. Suzana, o que é o Museu de Carris? O Museu da Carris é um museu que nos conta a história da empresa que se chama Companhia Carris de Ferro de Lisboa e que foi a primeira grande empresa de transportes públicos da cidade. A empresa nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, por circunstâncias várias, nomeadamente porque um dos seus fundadores era vice-cônsul no Rio de Janeiro, mas foi fundada por portugueses e com o intuito de funcionar em Lisboa, nunca funcionou no Rio de Janeiro. E trouxeram para Lisboa um meio de transporte que era novo na cidade, porque já existiam carroças puxadas a animais, os trens de aluguer, mas não havia um transporte público de massas. E então os fundadores da Carris trouxeram para Lisboa o chamado carro americano, porque já existia nos Estados Unidos. Eram também carruagens, puxadas também a animais, porque nessa altura ainda não havia eletricidade na cidade, mas tinham a particularidade de já andarem sobre carris. Sobre trilhos, por onde primeiro andaram os carros americanos e hoje ainda andam os elétricos, que no Brasil chamam bonde. Suzana, a gente está dentro de vocês chamam de um elétrico, nós chamamos de bonde. Uma pequena descrição do ambiente que a gente está. Este elétrico é dos primeiros elétricos que vieram para a Carris, em 1901. São elétricos muito bonitos, com os bancos de palhinha, todo revestido a madeira, com as madeiras trabalhadas e as luzes, como estão ligadas através do trolley à rede aérea que fornece a energia, como há picos de energia, a corrente não é constante, daí estarmos a notar algumas variações na intensidade da luz. O que a gente vai ver aqui no museu? No museu. O museu é constituído por dois núcleos distintos. No primeiro núcleo temos a história e a evolução da empresa contada através de fotografias, textos, documentos e objetos de pequeno porte. E depois, neste segundo núcleo onde nós estamos, temos então, são duas grandes naves, onde temos então os elétricos antigos e os autocarros antigos. Estamos então no primeiro núcleo do museu, que nos conta então a evolução da empresa, da Carris, que teve e continua a ter um papel muito importante no desenvolvimento da cidade de Lisboa. E esse é o primeiro carrinho que a Carris esteve, vamos dizer assim. É verdade, eram chamados carros americanos, porque eram importados dos Estados Unidos. E aqui temos a sala dedicada aos elevadores, onde colocámos fotografias da data da inauguração e fotografias atuais de cada um dos elevadores. Esta maquete foi construída em 1892, quando se estudou a mudança do sistema de tração dos primeiros elevadores, que eram puxados por contrapeso de água e depois passaram a ser por máquinas a vapor e mais tarde eletrificados. Esta maquete foi feita nessa altura para estudar o sistema de funcionamento com máquinas a vapor. Ela funciona. Eu posso pôr a andar um bocadinho. Suzana abre a vitrine e gira a manivela da maquete. Eles estão ligados por um cabo subterrâneo, cruzam-se sempre no mesmo sítio e quando um chega à estação superior, o outro chega à estação inferior. Agora vai tocar uma campainha, que era para avisar os passageiros que ele ia começar a andar. Aí está ela. Na maquete, a miniatura de um bonde desce. Zé circula pela sala de exposição e vai em direção a Suzana. Estas grades de proteção desta rampa
foram todas feitas aproveitando balaústres de autocarros da Carris que foram para a sucata, que já não estavam a funcionar, e então aproveitámos os balaústres para o museu. Aqui temos o chamado controller. O controller é uma máquina que dá velocidade aos elétricos. Os elétricos não se conduzem... Como seria uma marcha. Não se conduzem com o volante, conduzem-se com o controller, e este está travado para ninguém se magoar, mas ele anda para dar mais ou menos velocidade. Seria como uma marcha hoje num ônibus. Exatamente. Zé com a cadeira inclinada e Suzana passam por uma área externa, com chão de pedra sob trilhos. Entram na sala dos veículos antigos. Voltam ao interior do bonde. Nós estamos aqui no segundo núcleo. Todos os bondes aqui, eles foram usados um dia. Sim. E então, falam agora um pouco sobre esse segundo núcleo aqui. Pronto, este segundo núcleo é onde estão realmente os elétricos antigos e os autocarros antigos. Este é o mais antigo que temos no museu, de 1901, e todos funcionam. De vez em quando vão à rua passear. Sim, claro, e os autocarros também. E durante mais de 40 anos, os elétricos foram o único meio de transporte público da cidade de Lisboa. Daí a ligação até emocional que os lisboetas têm com o seu elétrico, porque realmente é uma marca da cidade de Lisboa. Eles param perto de elétricos na cor amarela. Caminham em direção a 2 ônibus de 2 andares e 2 cores. Esses ônibus, autocarros, como vocês chamam, são esses de 2 andares? Os primeiros não. Os primeiros que vieram em 1940 eram só de um piso. Em 1947 é que chegaram os primeiros autocarros de 2 pisos, também vindos de Inglaterra, e que causaram grande sensação. Tiveram muito sucesso e circularam em Lisboa até meados dos anos 90. Eles circulam pela exposição entre bondes e ônibus. Como é que é a acessibilidade para as pessoas que têm mobilidade reduzida aqui? Quer o primeiro núcleo, quer o segundo núcleo são perfeitamente planos. No primeiro núcleo há uma rampa, mas é perfeitamente acessível. Só temos uma questão, é que a ligação entre os dois núcleos normalmente é feita numa pequena viagem de elétrico aqui dentro da estação. E aí quem se desloca em cadeira de rodas é complicado. E então nós contornamos essa questão, porque normalmente as pessoas que vêm de cadeira de rodas visitar o museu vêm num transporte próprio, e então, em vez de fazerem a ligação entre os dois núcleos no elétrico, vêm no seu transporte, e depois dentro do museu é tudo plano, não tem qualquer problema. Temos instalações, inclusivamente no primeiro núcleo, instalações sanitárias próprias para pessoas que se deslocam em cadeira de rodas, portanto, essa questão conseguimos sempre ultrapassar. Zé passa a mão em uma escultura de um cavalo preso a um bonde. Muito obrigado pela sua atenção, e tá aí para vocês. Quando vierem a Lisboa, venham conhecer o Museu de Carris, que vocês vão gostar. Valeu, obrigado, até a próxima. Eles circulam pela área externa do museu. Zé passeia entre os trilhos.